Shalom, shalom, geração. Deus abençoe todos vocês. Que alegria poder estarmos juntos aqui para o estudo manual das células. Estou muito empolgado para esse tempo. Espero que você também esteja. Sei que essas 5 semanas que está se iniciando hoje será um tempo de crescimento para você, para a sua célula. Você não será mais o mesmo líder, a sua célula não será a mesma célula, porque o que você vai receber aqui vai mudar você, vai mudar o seu ministério, vai mudar o que você está fazendo, vai mudar seus discípulos, porque quanto mais conhecimento a gente tem, com certeza o nosso alcance é maior, a nossa desenvoltura é maior, o nosso gás é maior, e esse convite aqui, eu acredito que é um convite profético, é Deus querendo reestruturar, mudar, transformar. Eu sei que às vezes a gente fica cansado de fazer célula, a gente está desmotivado, a gente não sabe, às vezes, até como continuar a fazer, né? Ou então iniciar a célula. Eu sei que aqui tem gente de todas as condições, tem aqueles que já fazem célula, tem aqueles que começaram e pararam, tem aqueles que nem começaram, e quem sabe depois desse estudo aqui que a gente fizer juntamente com vocês, não vão iniciar, vão aprender mais sobre o que é a célula, sobre como fazer uma célula, porque não é porque a gente é líder, que faz célula há um tempo, que a gente já sabe tudo, às vezes a gente se perde no meio do caminho, e aí, porque a gente se perde, o resultado com certeza vai ser diferente, o resultado não acontece, a desmotivação vem por causa disso, porque provavelmente a gente, no meio do caminho, começou a fazer algumas coisas que não era para fazer, ou está fazendo da maneira errada. É como na academia. A gente malha todo dia, né? Mas pode estar malhando errado. E quando a gente malha errado, começa a doer as costas, começa a doer o braço, começa a doer a cabeça, começa a aparecer dores que você não sabe nem explicar, nem entender o porquê que essas dores apareceram. E aí a gente fala depois que a academia não presta, que a academia não dá resultado. Na verdade, é porque você ou eu está fazendo alguma coisa errada. Então, por mais óbvio que seja muita coisa que a gente vai compartilhar aqui, mas esteja pronto nessas 5 semanas. A gente está se iniciando hoje. Estamos iniciando hoje. Serão 5 segundas-feiras. Nós temos um encontro marcado aqui. E eu tenho certeza, eu tenho sentido no meu coração que Deus quer preparar, equipar mais a gente. Equipar aqueles que já estão fazendo, equipar aqueles que estão começando, ajustar aqueles aí. Eu sei que tem alguns dinossauros aqui que já fazem célula há muito tempo e talvez vá ouvir muita coisa para dizer assim, eu já sei, eu já faço isso, eu já conheço isso aí há muito tempo, mas o que Deus quer levar a gente nesse tempo é voltar ao primeiro amor. Se você já é antigo aí, você lembra quando você abriu a sua célula? Vamos viajar no tempo agora. Você lembra o primeiro dia da abertura da sua célula? Eu me lembro, tem até o convite. Quem sabe na próxima reunião eu trago aqui para vocês, eu mostro para vocês o convite que eu criei para poder divulgar para a abertura da minha célula. Vou ver se até o final eu compartilho aqui com vocês, já que o tema da aula de hoje é falando sobre a célula. Mas eu lembro do primeiro dia, nervoso que eu estava. Eu acho que eu botei uns 5 louvores, porque acho que eu estava fugindo ali de pregar, né, com medo. Mas aconteceu. Eu lembro que nesse primeiro dia teve até um pastor, que era um amigo meu. É um amigo meu, hoje ele está morando em Juazeiro, Pernambuco. E é Juazeiro ou é Pernambuco, não me lembro. E ele estava presente lá e eu fiquei muito nervoso, minha mão suava. E foi assim um momento bem desafiador para mim, meus amigos presentes, eu gaguejava, eu botava música, eu orava, mas foi muito gostoso, sabe por quê? Porque a célula me fez crescer demais. Quanto mais eu me debruçava para poder entregar algo na célula, eu aprendia, eu me desenvolvia, eu me treinava, me desafiava. Eu queria alcançar os meus amigos, eu queria ter um alcance maior, eu queria ser um líder influente, eu queria que as pessoas acreditassem em mim. Eu sei que foi uma longa caminhada, porque até aqui, né? Porque isso foi, eu estou falando aqui de 2009, tem o quê? 14, 13 anos? 13 anos, né? Vai fazer 14 esse ano, eu acho.
Então, é uma longa caminhada aí de muito aprendizado, de muito amor. Agora, sim, eu falo isso com muita satisfação no meu coração, porque eu sempre quis fazer o que eu faço. Desde 2009 até 2022, minha célula nunca foi fechada. Nunca fui fechada. Nunca, nunca. Em nenhum momento eu deixei de fazer. Quem é meu discípulo aí há um tempo aí, há uns 5, 6, 7 anos, sabe que é muito raro eu não fazer G12, eu não fazer reunião na semana, porque é o meu compromisso. Eu não trabalho todo dia, eu não corro, eu não malho todo dia. Então, é o meu compromisso, mais importante do que qualquer outra coisa. É a minha célula, é a minha prioridade. É o meu foco total da minha vida. É como se a célula fizesse parte da minha vida. Tenho esse comprometimento porque é uma missão que Deus me entregou. Eu tenho isso muito claro dentro de mim. Eu não faço por fazer, eu faço porque eu amo. Eu faço porque é a missão que Deus me entregou, é a missão que Deus me capacitou para que eu viesse a fazer. E é o momento ali onde eu contribuo para o reino de Deus. Porque quando você trabalha, você contribui para a sua empresa. Quando você paga IPTU, você contribui para a sua cidade. E às vezes até de forma obrigatória, né? Tem gente que está querendo aí, tem gente que gosta de sabotar, de não querer pagar, não declara seus impostos. A gente é obrigado a fazer isso e a gente faz. E a gente não é obrigado a fazer célula. Graças a Deus por isso, né? Glória a Deus que não é por força nem por violência. Mas Deus nos entregou isso de... É um chamado, gente. É um chamado. Eu sempre ouvi isso desde o meu reencontro, que é algo que eu preciso me disponibilizar, que eu preciso me entregar, que eu preciso colocar o meu coração. E eu sempre entendi que é um chamado de Deus. E todo chamado, seja de Deus ou de qualquer uma outra, porque sim ou não. Estou certo ou estou errado? Está travando aqui para mim? Vocês estão conseguindo me ouvir? Responde aí no bate-papo, por favor. Eu pensei que era só para mim que estava travando aqui, mas você falou que está travando aí também. A internet é uma bênção dia de semana. Vocês ouviram até onde? Dá pra ouvir, Dan. Tá ouvindo de boa, só tá travando a imagem de vez em quando. Ela vai ficar boa, que ela vai esquentando, aí ela vai ficando melhor. É a lenha. Então, o que acontece? A gente é obrigado a tudo isso. E todo chamado, seja de homens ou de Deus, a gente tem a possibilidade de fazer duas coisas. Ou a gente diz sim, ou a gente diz não. Sim ou não? É fato. Agora, eu decidi não desagradar o meu pai. Não, Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, escuta isso, eu não estava programado para falar isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo detectar que todas as pessoas que disseram sim teve sucesso. Isso é fantástico, né? Todas as pessoas que cumpriram a missão que Deus entregou para ele tiveram êxito. E com Danilo vai ser diferente, com você vai ser diferente. Não vai, porque o nosso Deus é o mesmo. Ele não falha, ele é o mesmo Deus. Então eu decidi ter sucesso, decidi crescer, decidi obedecer. E quem obedece prospera, quem obedece cresce. Por mais difícil que seja, não estou dizendo que célula é uma maravilha, assim como tudo nessa vida tem os seus desafios. Só que quem me chamou é aquele que garante. É o Deus que capacita, é o Deus que empodera, é o Deus que abre portas, é o Deus que está comigo, do meu lado aqui, a todo momento, a todo tempo. Então, aproveitem bastante esse tempo. A gente vai ter um momento aqui no final para você tirar suas dúvidas, perguntas. A gente quer fazer algo muito bacana. E eu tenho certeza, gente, que você não será o mesmo líder, a sua célula não vai ser mais a mesma célula. E eu te convido até a fazer algo. Se você aí, tem gente que começou há 1 ano, 2 anos, tem gente que ainda não começou, deixa esse conhecimento um pouquinho de lado,
fala assim, ó, essas segundas-feiras aqui eu vou anotar, eu vou me empenhar, eu vou começar algo novo na minha célula. Vou começar uma pegada nova, vou ser um líder diferente, vou seguir à risca tudo que eu estou aprendendo. E esse aqui é um desafio. A gente vai se ver de vamos ser 7 dias, né? Na semana, toda segunda-feira, a gente vai ter um encontro. De uma segunda para outra, você precisa colocar em prática o que você está aprendendo aqui. O que você ouviu, os desafios, é o que a gente está compartilhando. Porque se a gente ficar só retendo informação, a gente não aprende às vezes. A gente só aprende quando a gente compartilha. Então, vamos fazer isso. Então, separa seu cantinho, separa seu caderno, separa suas dúvidas. A gente está aqui para poder aprender juntos, tá bom? Quero te convidar nesse momento para a gente poder louvar o Senhor, para a gente iniciar aqui nosso momento de compartilhar o conteúdo para vocês. Beleza? Vamos louvar. O Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Teu fogo
ondas de avivamento sobre a nossa nação, sobre a nossa nação. Faz arder teu fogo, faz arder teu fogo. Nós queremos queimar mais uma vez, chama por ti. Nós queremos queimar, faz arder, faz arder, faz arder. Nós queremos nos arrepender, nós queremos nos arrepender. Oh, vem, fogo de Deus, rasga os céus da nossa nação. Nós declaramos fogo, 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 fogo sobre o Brasil, fogo sobre a igreja brasileira. Oh, vem, 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 fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus que tira o pecado, fogo de Deus que cura enfermidades. Nós clamamos, Senhor Espírito Santo, nós clamamos pelo teu fogo, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pelo teu poder nesta noite, Pai. Nós reconhecemos que todo poder está em ti e vem de ti. Não há ninguém mais poderoso do que o Senhor. Não há ninguém maior do que o Senhor. Tu és o dono de todo o poder. Por isso te glorificamos nesta noite, te exaltamos nesta noite, reconhecemos, meu Deus, o quão forte, o quão digno, o quão santo, o quão poderoso o Senhor é. Espírito Santo, tenha liberdade nesses dias, meu Deus, em nosso meio. Traga o teu fogo sobre as nossas vidas. Consuma o nosso interior, Senhor Deus. Consuma o nosso interior com o teu fogo. Será que você pode dizer isso ao Senhor? Diga, Senhor, nesses dias, consuma o meu interior com o teu fogo. Senhor, que nesses dias o teu fogo, ó Deus, cresça na minha vida, que o teu fogo consuma o que não te pertence, o que não é teu na minha vida. Queima, Senhor Deus, toda palha, todo pecado, todo embaraço, toda paralisia. Cancela, Senhor Deus, toda infrutificação. Meu Deus, desfaça toda esterilidade na minha vida, todas as ataduras, Senhor Deus, que o teu fogo consuma-me por completo, ó Pai. Que o teu fogo quebre as algemas que me impedem de crescer, que me impedem de avançar. Que o teu fogo, Senhor Deus, consuma a frieza que há em meu ser, a frieza que há no meu coração. Que o teu fogo cancele todo coração duro, toda a mente, meu Deus, que está, meu Deus, cauterizada, que está presa. Meu Deus, tudo que é do meu passado, o teu fogo consome nesta hora. Teu fogo cancela, meu Deus, todos os argumentos, todos os levantes do inimigo a meu respeito, a minha célula. Teu fogo nesta hora faz uma muralha de proteção, meu Deus, à minha volta. Senhor Espírito Santo, eu quero consagrar essas 5 segundas-feiras ao Senhor. E eu peço a Ti que o Teu fogo, Senhor Deus, consuma minha vida por completo, que a cada segunda-feira eu receba um pouquinho mais, a tua chama aumente, Senhor Deus, dentro de mim. Eu não quero sair desses dias da mesma forma, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Tenha liberdade, Senhor. Senhor, nesses dias, vai se revelar a você. A gente vai fazer um estudo nesses dias. Mas o Senhor me mostra claramente
o momento em que Moisés teve encontro com a sarça ardente. A Bíblia diz que a sarça queimava, mas não consumia. E a Bíblia diz que da sarça ardente, Moisés ouve uma voz do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. E Moisés, assim como eu estava falando aqui mais cedo, ele teve a oportunidade de dizer sim ou não para o Senhor. Deus se apresentou a Moisés através de uma sarça ardente, porque Deus queria que o coração de Moisés fosse aquecido e incendiado pelaquela sarça. Ao Moisés sair daquele encontro com o Senhor, o coração de Moisés começou a queimar. Porque Deus não fará o seu coração queimar por uma causa que não seja dele. A missão de Moisés era voltar para o Egito. Mas para Moisés entrar no Egito, o seu coração precisava queimar antes. O Senhor vai chamar muita gente nesses dias. Muitos líderes estão aqui. Deus vai convidar você para uma nova dimensão. Você que ainda está na capacitação, você que é formado e ainda não abriu a sua célula, o Senhor vai se apresentar a você. E você terá a oportunidade de dizer sim ou não para o Senhor. Não é para o seu líder, não é para mim, é para o Senhor. O chamado não é para a gente, não é para homens, é para o Senhor. E Deus vai nos consumir nesses dias. Deus vai nos convidar para um novo nível nesses dias. Deus já tem um território pronto para você, um ambiente pronto para te enviar. A resposta é sua. Ó Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado por nos mostrar o que o Senhor quer fazer nesses dias. Tenha liberdade, Senhor. Passeie em nosso meio. Traz o teu fogo, meu Deus, a cada líder que aqui está, a cada convidado, a cada discípulo da geração, vai receber do fogo do Senhor e vai desejar fazer a tua vontade. Se nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, estou feliz, estou animado. Geração corajosos, vamos para cima. Eu acredito muito em vocês, acredito nessa geração, acredito em cada líder. Cada líder tem uma missão poderosa para cumprir e nós vamos cumprir essa missão juntos, tá bom? Eu tinha algumas coisas para poder falar, mas eu sinto que a gente tem que começar. Eu sinto que Deus quer já trazer algo ao seu coração. Então, depois eu compartilho com você alguns avisos, algumas direções que eu quero dar para você. Não quero quebrar esse clima que nós estamos aqui, não. Tá bom? Então, hoje, cada noite vai ter aqui um discípulo meu compartilhando com você. Esteja com seu coração aberto. E hoje, quem vai estar aqui trazendo algo de Deus para você, eu queria que você ligasse a câmera. Esse momento aqui é nosso. Se você puder ligar a câmera, puder participar no bate-papo, se intere, você não é visitante dessa reunião, não. Você é parte dessa reunião. Então, hoje, quem vai estar aqui, queria convidar para poder compartilhar esse conteúdo com a gente, é o discípulo abençoado Eduardo e o querido Lucas Ribeiro, que vai estar trazendo algo para o coração de vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês e use as suas vidas. Amém. Fala, galera.
Shalom. Shalom, travou aqui, mas foi. Shalom, Dudão. Primeiramente, né, estou feliz aqui de poder iniciar esse projeto aí que veio do coração do meu líder. E algo necessário, né, porque não sei como você veio aqui hoje, mas talvez você esteja na capacitação de destino, talvez você já está formado há um tempo e sempre está batendo na trave, tentando abrir sua célula, você não consegue, isso causa desânimo, né, você desmotiva. E aqui vai ser um tempo em que a gente vai aprender muito sobre esse livro e também a gente vai ter a oportunidade de compartilhar a experiência, né? Vou trazer algumas experiências aqui. Cada ministração sobre o livro, o pessoal vai compartilhando ali o que viveu dentro da sua célula. Eu tenho praticamente uma célula recente, né? Tenho aqui uns 2 anos que eu estou fazendo célula e assim eu te digo que é o melhor tempo de Deus para minha vida. Foi o tempo em que eu mais firmei no Evangelho, né, que mais estive firme, assim, fui levado à intimidade mesmo com Deus. Então você também que faz célula já venha com o coração aberto, não despreze, né, conhecimento. Aqui você vai aprender coisas novas, novas experiências. Então venha com o coração aberto, né, para aprender. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, a gente começa aqui, né, com informações gerais sobre as células. Então, a presença de Deus nas casas, né? Aqui a gente vai iniciar lendo. Quem pode abrir aí 1 Crônicas 13, do 13 ao 14. Voluntário? Posso ler? Pode jogar aí. 1 Crônicas 13, versículo 13 e 14. Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele e por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. Amém. No Antigo Testamento, a presença de Deus era levada através da Arca da Aliança, né? E ela carregava, né, ali onde ia, ela ia na frente dos exércitos e tudo, atraindo a presença do Senhor. E no dia de hoje, a gente leva a presença de Deus através das células, né? Que é através do nosso ministério, através da visão celular, a gente acaba levando a presença de Deus através dos lares. E assim, fui alcançado na minha vida, o Senhor alcançou minha vida através de uma célula. Não foi uma célula convencional, não foi uma casa, acabou sendo ali num ambiente aberto, mas foi porque eu queria me batizar, depois de um baba, né? Vi o pessoal falando sobre batismo, e ali eu falei, rapaz, logo na semana em que eu orei a Deus, eu nem era cristão mesmo, de fato, eu orei a Deus pedindo para que eu me batizasse, porque eu via que muita gente era batizada e eu não entendia sobre o batismo. E ali eu preenchi, né, na cartinha, fui para a igreja no dia, aceitei Jesus e no dia seguinte me batizei lá no Farol da Barra. Tem tempo. E aí iniciou, né, o meu tempo no Evangelho. Hoje eu tenho metade da minha vida como cristão, e isso foi uma bênção, mas eu fui alcançado primeiro através de uma célula, e foi em local aberto. O pessoal aqui da rua era ministrado toda semana, vinha o líder, ministrava ali a gente, e ali eu comecei a aprender sobre Deus de uma forma diferente, né, porque até então eu só imaginava culto e igreja como aquele negócio monótono, ser sentado ali, ouvindo a palavra e tudo mais, e vamos dizer assim, que eu enxerguei um certo avivamento nisso tudo, né? Porque eu entendi que através do líder ali era a prática do que Jesus fazia. Então, era a presença de Deus sendo atraída
para os nossos lares também, né? Então, jovens ali de 14, 15 anos adorando a Deus, então era algo em comum. E além de foi crescendo, a gente ia para o monte e tudo mais. Então, assim eu iniciei ali, né, meu tempo no Evangelho. E foi através de uma célula. E lá em Mateus 18, 20, vamos abrir aqui também. 18, 20. Diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E isso me tocou bastante lendo esse versículo, porque me remeteu ao início da minha célula, né? Quem aqui não tremeu na base, né? Danilo já compartilhou como foi a primeira abertura de célula dele aí, quer dizer, primeira não, né? Quando ele abriu a célula, que botou 1000 louvores e ali suou, e não foi diferente comigo, né? Eu tinha muito medo de ministrar vidas, ministrar pessoas. A minha célula começou online, começou logo na época de pandemia. Eu ainda estava em Porto Seguro, né? Tenho um testemunho para isso, mas não vem ao caso, senão a gente vai tomar bastante do tempo aqui. Mas eu tinha receio, né? E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou ministrar vidas? E às vezes quando Danilo vinha com alguém para levar para mim, falar para eu entrar em contato com a pessoa, eu perguntava a idade, né? Minha preocupação era a idade, porque eu falava, rapaz, tem que ser alguém mais jovem que eu para eu ter o que falar, né? Eu tenho que compartilhar de experiência. Mas Deus conduziu a minha célula de forma totalmente diferente. Hoje minha célula é mais de pessoas casadas, tem muita gente mais velha que eu, né? E Deus tem falado muito. Então, comecei com né? Fui ali consolidando e fui desenvolvendo esse amor por pessoas, que era o que eu mais orava, né? Deus, me ensina a amar as pessoas, me ensina a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. E falar sobre célula, se abrir célula, falar sobre liderança, é muito falar sobre queimar os barcos, né? E esse ensinamento de queimar os barcos, ele vai desde lá atrás, né? A história conta que um líder de um exército, ele teve que fazer isso para que os soldados não retrocedessem diante do exército inimigo. E ali, quando ele queimou os barcos, o exército só tinha uma opção: ganhar, vencer, senão iriam morrer, né? Então, eu atrelo muito isso, né? A abertura de célula, queimar os barcos. Talvez se só falta isso, aquele empurrãozinho, meu líder, eu não sei nadar. O líder é essa hora de empurrar você na piscina, meu irmão. Você vai ter que aprender a nadar, senão vai morrer, né? Mas, assim, não se sinta pressionado. Como o Danilo orou aqui, uma coisa é quando você abre célula, porque o seu líder está falando, né? Quando o seu líder está ali sempre te ministrando, tem que abrir célula, e você acaba abrindo por força. Mas quando você abre por entendimento e por amor, isso é diferente. Porque no dia que a sua admiração acabar com homens, né, com o seu líder, sua célula vai fechar. Mas se você entende a essência da célula, se você entende ali, de fato, o amor por vidas, a sua célula vai permanecer. Você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar lutas, e ela vai continuar ali, né? A chama vai continuar ali. E você vai ali alimentando aquele fogo, e a chama vai continuar. Então, é queimar os barcos, né? Não é fácil, mas é prazeroso. E Deus fala através dos discípulos. E quantas vezes eu aprendo ali com eles, e às vezes eu estou ali despedaçado, mas quando eu consolido, quando eu ministro célula, eu me sinto ali regozijado. Então, a ideia da célula é isso: atrair a presença de Deus nas casas. E quando você faz isso, você recebe algo em troca, porque não tem árvore que produza frutos para si mesma. Você já viu uma maçã que produz fruto para ela mesma? Não existe. Então, é difícil, é prazeroso, mas você sempre vai produzir para alguém. Quando eu voltei de Porto Seguro, eu estava conversando com uma pessoa, consolidando ela, e ela ali altamente depressiva, falando até sobre suicídio. E depois, no final da conversa, ela falou: obrigado pela conversa, que não sei o quê, eu senti Deus falar através de sua vida, e ali eu pude trazer paz à vida dela. E depois eu fui fazer outra coisa. E naquele momento ali, eu senti Deus falar comigo.
para que uns tenham vida, outros tenham que morrer. Então, não tem árvore que vai dar fruto para si mesma. Você vai dar fruto para outras pessoas, né? Então, a gente está atrelado ali à videira. A videira é Cristo, nós somos os ramos, né? Os galhos. E se estivermos ligados a Ele, né? E se estivermos ligados a Ele, a gente vai frutificar. Então, entenda que sempre é para o outro, né? É uma entrega, realmente, mas é prazeroso. Então, nosso objetivo é levar a luz do Senhor aos lares, né? Muitos lares são transformados. Eu já vi em células anteriores que eu participei, pessoas serem tiradas. Dudão também, que vai estar ministrando hoje, ele fez parte disso, vivenciou isso também, pessoas serem tiradas ali do tráfico. Iam para a célula, ainda Dudão, aquela época de Pernambuco, iam para a célula de arma, e hoje em dia, pai de família, abriu empresa, né? E é uma bênção do Senhor, frutifica, porque decidiu, né, estar conectado ao Senhor em uma célula, ganhou essa pessoa. Então, informação geral aqui, outra, que é a visão celular, para quem não sabe, ela começou na Colômbia, através desse casal, né, pastor César e Cláudia Castelanhos. Eles começaram um pouco também. Você que acha que deve começar já com 12, se tem aquela preocupação, meu Deus, será que minha célula vai encher? Não, eles começaram com poucas pessoas, né, 8 pessoas ali, e eles são líderes da Missão Carismática Internacional, é o nome da igreja deles. E hoje a igreja é uma bênção, né? É grande, frutifica bastante, então começou pouco. Então, se você tem a preocupação de, ai meu Deus, quantos discípulos eu vou ter? Começa com um, sabe? Aquela pessoa que você está consolidando, o seu líder ele que te deu o contato, consolida com, né? Mas consolida com qualidade, com amor. E ali, depois daquele um, vão vindo mais. E foi assim na minha célula, foi com um, e aí depois uns chamaram os outros, e hoje, até hoje, assim, tem uma rotatividade em que eles mesmos chamam amigos, pessoas que eles vão conhecendo, né, casais que vão conhecendo, porque como a maioria é casado, então vem muito esposo da amiga da esposa, então vai frutificando, né? Eu não sei te explicar como minha célula cresceu, mas eu sei te explicar que toda semana a minha intenção sempre foi levar a palavra de Deus, independente do que eu esteja passando, independente do que eu esteja enfrentando. Então, no meu coração sempre é queimar os barcos, queimar os barcos. Essa decisão não é por homens, mas por Cristo. Então, por que célula, né? A célula é um dos menores fundamentais micro-organismos de qualquer organismo, né? Aqui no livro, ele traz o conceito de quando você se corta, de quando você se fere ali, o seu corpo, ele começa a gerar células para poder sarar e ela vai se multiplicando e multiplicando. Então, uma das principais características da célula é isso, né? A multiplicação, né? O crescimento. Então, por isso que o nome célula. E a célula, ela, como essa característica de multiplicação, ela também repara danos, né? E é isso que as células fazem, né? Elas trazem luz às casas e acaba reparando danos dentro dos lares, né? Famílias são abençoadas, filhos, através da conversão, eles se tornam filhos melhores, irmãos melhores, e foi isso que aconteceu comigo, uma fase de rebeldia da minha vida. 14 anos de idade, eu poderia escolher caminhos diferentes por alguns fatores e circunstâncias, né, da minha vida pessoal, e foi no momento certo que a palavra de Deus alcançou minha vida. Vocês vão ver testemunhos aqui de alguns 12 também, de que foram atraídos através de uma célula, né, e a sua vida foi completamente mudada porque um amigo convidou para uma ministração comum dentro de uma casa. Isso quebra paradigmas, né? Pessoas, elas são muito resistentes a ir para uma igreja, mas quando você chama para a sua casa, vamos ouvir uma palavra de Deus ali, ela está mais aberta, né? Ela ouve mais você. Então, foi assim comigo também. Então, essa é a característica que mais preocupa os novos líderes, né? A questão da multiplicação. Como é que sua célula vai frutificar? Como é que vai acontecer? Eu apenas digo a você que apenas comece, né? Se dê esse prazer, apenas comece. Não porque seu líder está falando, mas sinta no seu coração de começar. Talvez você tenha esbarrado tanto
em abrir sua célula, tem um discípulo nessa situação, e você sempre se esbarra ali, você tenta ministrar a vida de alguém, mas a pessoa te dá um bloco ali no WhatsApp, não te responde, né? Isso faz parte, né? Até hoje acontece comigo, mas não se preocupe com a questão do multiplicar, apenas se preocupe em você estar conectado com Deus, para que você repasse, né, a palavra dele, e ele vai fluir. É como a palavra diz, não se preocupe com o que falar, pois eu falarei através de vós. Né? Então, tudo começa pequeno, é como eu falei. Começou com 8 pessoas e hoje você percebe através da foto de um evento que teve numa rede jovem e você vê a frutificação que teve lá. Então, Danilo também começou pequeno, né? Eu comecei pequeno. Rei, né, que é vamos dizer assim, é o Abraão, né, dessa célula, começou pequeno. Então, todo mundo começa pequeno. Não se preocupe com as pessoas, com quantas pessoas vão ter na sua célula. Apenas se preocupe em ministrar a palavra ali, em tocar corações. E vamos ler lá em João 1, do 40 ao 42, que aqui diz. Quem pode abrir aí? Eu posso. 1 João, João 1, 40 ao 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefás. Cefás quer dizer Pedro. Amém. Quando eu li esse versículo, o que mais me chamou a atenção foi algo que os outros evangelhos não contou, né? Que Pedro, ele foi até Jesus porque o irmão dele, André, antes teve um encontro com Jesus. Então, isso me remeteu no início da minha célula, quando eu me preocupava com quem iria me frequentar a célula. E ali Deus me ministrou: Lucas, se as pessoas reconhecerem a minha presença na sua vida, elas vão falar de mim, né? Elas vão falar dessa célula para outras pessoas. Então, perceba que o próprio Pedro, ele foi atraído por alguém que antes conheceu a Jesus. Então, também vai se assim na sua célula, né? Porque foi na minha também. Então, se as pessoas frequentam a sua célula, elas sentem a presença do Senhor, enxergam Deus através da sua vida, isso vai ser natural. A frutificação, a multiplicação, ela vai ser natural. Então, seus discípulos, eles vão chamar outros discípulos. Isso a gente vai entender também aqui, o Leão vai trazer aí a função, né, de cada pessoa na célula. Então, esse versículo fala muito sobre isso, que quando você sente a presença, as pessoas vão sendo atraídas. E acontecia isso também com Jesus. Onde Jesus passava, as pessoas se aglomeravam, mas porque ia de boca em boca. Falava: olha, aquele cara cura. Eu antes não enxergava, agora enxergo. É como chegam pessoas despedaçadas para você falar assim: antes eu tinha uma vida obscura, mas foi nessa célula em que eu conheci o Senhor. Porque antes você conhece o Senhor, você tem intimidade com Ele, as pessoas são atraídas, isso é natural, né? Então não se preocupe como frutificar. Se você estiver ligado à videira, a frutificação ela vai ser natural. Então, a célula dentro da igreja, a gente lê lá em Atos 2, 46 ao 47. Outro voluntário aí. Eu posso. Pronto. Atos 2, do 46. Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo.
e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Esse versículo aqui, ele fala muito sobre comunhão, né? Você repartir o pão. E entendendo algumas funções, né? Vocês vão ver aí mais para frente com o Dudão, mas às vezes algumas células, né? Elas trazem ali, não um banquete em si, mas você tem, às vezes, um cafezinho, alguma coisa. A gente sempre fazia ali na célula, na casa do meu pó, né, Jorlan. Às vezes o papel dele era só olhar a empada, ele queimava, mas era gostoso. A gente comia ali também. Então, tinha um cafezinho e ali a gente tinha comunhão. Não era apenas a palavra em si, mas aquele momento de consolidação, aquele momento ali de entrosamento e você compartilhar ali a presença do Senhor, o que Deus faz através da sua vida. Então, ter um momento da palavra, mas também viver em comunhão, isso atrai as pessoas, né? Então, você vê aqui, ó, e todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa juntos, participavam das refeições. E no final diz assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou seja, as pessoas não apenas frequentavam, mas a mudança de mente, né? A mudança de atitude, as pessoas viviam isso. Então, com o tempo na sua célula, as pessoas vão vivendo isso, mudança de mente e de atitude. Isso é o principal fator da conversão. Né? Quando você não apenas consolida aquelas 4 escadas, né, da liderança, você não apenas consolida, mas quando uma pessoa ela começa ali a mudar de vida, porque você é um canal de bênção na vida dela, ela enxerga Cristo através de você, e ali ela começa a ser um filho melhor, um pai melhor. Isso aí não tem preço, né? Então, a conversão vai alcançando a vida daquela pessoa, com o tempo que ela vai caminhando com você. Então, a estratégia para ganhar novas pessoas para Jesus é essa, né? Você viver em células, são reuniões nas casas, né? Então, onde a célula deve ser realizada? Então, o objetivo de levar a presença de Deus às famílias, que a gente já falou aqui, e deve ser feito em uma casa, que foi alcançado de forma diferente, né? Foi através de um local aberto, que não tinha, a gente era muito novo, e os nossos pais não eram convertidos, então é difícil conseguir um local, né, fechado para poder fazer célula, mas ainda assim, a voz de Deus não foi calada. E, graças a Deus, eu tenho 14 anos vivendo, né, a minha conversão. Então, através das células, a igreja vai até as pessoas, como a gente falou, né? Aquela quebra de paradigma. Não sei quantos aqui já teve essa experiência de levar alguém para a igreja e a pessoa dizer assim, isso não é igreja. É porque elas têm aquela ideia de que a igreja é aquele lugar chato, com o pastor chato, que vai estar ali com o microfone alto, parecendo que o microfone está dentro da garganta, gritando, né? E de paletó e gravata, não, é a visão que as pessoas têm. Então, quando você, através das células, se alcança a vida de alguém, esse paradigma ele é quebrado, né? E Deus dá uma nova visão para aquela pessoa, como se escamas, né, fossem tiradas, porque o inimigo fica mentindo constantemente para as pessoas. Então, é um quebra-gelo, vamos dizer assim, a célula. Então, era isso, né, que eu tinha para compartilhar hoje. Vou só concluir aqui falando. Se você veio aqui apenas como mais uma obrigação, como mais uma ministração dos corajosos, abra seu coração, porque talvez essa seja uma chave que Deus está te entregando para poder liberar sua célula de vez, né? Para você abrir sua célula de vez. E não faça isso porque seu líder está falando, porque eu estou falando, mas gere isso dentro do seu coração. Então, eu entendi no meu tempo e que eu deveria voltar para Salvador, iniciar ali a escola de líderes, capacitação em destino, escola de líderes, é quando eu tentei iniciar lá na época. E tudo isso só aconteceu quando eu decidi queimar os barcos. Eu decidi, eu falei assim, a Deus, eu tenho medo, eu tenho receio, não sei como vai ser, mas eu creio que se eu me aprofundar na tua presença, coisas novas vão vir. Então, começa com mas começa com qualidade, né? Aquela pessoa ali, aquele amigo que você conheceu novo, em algum curso ou na sua graduação. Então, fala de Deus para ela. Sabe como começa a sua célula?
você testemunhando, porque Cristo falou, sede minhas testemunhas. Então, você não precisa saber muito da Bíblia, apenas você precisa testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Então, se você se converteu de fato, mudou a sua mente, você já tem respaldo para poder falar de Deus. Recentemente, eu fiz até algo com o discípulo, ele está até aqui. Eu falei assim com ele, pega tal pessoa, né, que já é seu amigo, que ele convidou para minha célula. Pega tal pessoa e começa a... Pega um versículo diário e começa ali a ministrar a vida dele. Pode ser algo do seu devocional ali. Aí, quando eu falei com ele sobre as células, ele falou assim, não, vamos deixar isso mais para frente, agora não sei o que. Eu falei, então pega, vai ministrando ele durante a semana, pede para ele também pegar um versículo. E, de certa forma, eu falei para ele algo, mas que é uma célula. Você ministrar a vida de alguém toda semana, já é uma célula. Você testemunhar o que Deus faz com você, já é uma célula. Então, começa pequeno, não acha que é algo grande, que tem que ser algo estrambólico, não. Começa pequeno, né? Começa simples, mas vai cada vez mais conquistando, né? Confiança, vai cada vez mais ali ministrando a palavra para aquela pessoa. Amém? Então, vou dar a voz ao Dudão agora. Amém, amém. Shalom, galera, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Positivo. Amém, Lucas, poderoso. Muito ministrado, né? E confesso que quando o Danilo me deu essa missão, eu achei que eu não ia ser um dos primeiros, né? Eu até falei com o Lucas, pô, Lucas, a gente poderia ser o segundo, o terceiro, porque a gente ia ver, né, como é que ia ser, e a gente já copiava, né? Mas aí o líder nos escalou, mas eu glorifico a Deus, né? Glorifico a Deus pela vida dele, pelo líder que ele é em nossas vidas, né? Danilo estava falando mais no começo aí que aqui tem líderes líderes, como foi que o Danilo falou, rapaz? Líderes dinossauros, você se identificou, né? Dinossauro, né? E acho que poucas pessoas aqui sabem disso, mas eu acho que eu me incluo nesse meio, né, de líder dinossauro, porque já estão um tempão já nessa lida de líder de célula, né? E assim, era algo que eu não queria ser líder, eu não gostava de ser líder, para mim era se preocupar, era apertação de mente, então eu não gostava de ser líder, né? Mas um certo tempo Deus ele me confrontou fortemente e a partir daí, né, eu nunca mais parei, né? Decidi abrir minha célula. Já passei por tantas fases. Se eu fosse parar para contar, acho que daria um livro nas fases de liderança, de célula. Eu já tive para fechar 2, 3 equipes, já tive célula que só tinha visitante, né? Já tive célula de todas as formas, né? De todas as fases eu já passei em relação à célula. Mas assim, o que mais me apaixona, o que mais me faz continuar como líder, o que mais me apaixona na visão celular é aquilo que, tipo, pouco eu tive, né? A Bíblia fala que Deus ele usa os loucos para confundir os sábios, né? E quando Deus me deu essa missão de ser líder, né, que fala de amor, de amar as pessoas, e uma vez eu questionei a Deus logo por quê? Eu uma pessoa que eu não tive amor, não me sentia amado, eu me sentia uma pessoa rejeitada, né? Eu me sentia abandonado, eu não me sentia amado por ninguém, né? E era difícil para mim ser líder, porque tipo, eu teria que passar algo que eu não recebi, né? Mas quando Deus falou ao meu coração, meu filho, o mais importante eu te dei, que foi o amor do Senhor, né? E muitas vezes a gente se apega a tantas coisas e esquece do amor principal, que é o amor de Deus. Então, foi esse amor de Deus que Deus me amou tanto, de uma forma tão sublime na minha vida, tão sublime mesmo, que aqui estou eu, né? Até hoje já passei por altos e baixos, já passei por vários líderes, né? Acho que é o 6º líder já que eu estou aí, mas eu continuo firme, né? Minha célula já teve assim, tantos momentos de fechar, e assim eu lembro vocês ministrando aí de Lucas falando de ter célula, de ter vários discípulos. Eu lembro uma vez que eu passei por um confronto com Danilo, ou quando eu entrei na célula de Danilo, né? E Danilo foi lá fazer uma visita e tinha um monte de menino, um monte mesmo, e era tanta gente, seguidores, né?
E aí Danilo olhou para minha cara e falou assim, rapaz, isso é bom, é. Eu falei, tá, é Barça, né, líder? Um bocado de menino, 15, 30. E aí Danilo olhou para mim assim, eu vou lhe fazer um desafio. Eu falei, qual, Danilo? Ele, olha, você não, infelizmente você não tem discípulo, você tem seguidores. E eu vou provar isso para você. Né? Isso marcou muito, muito, muito. E assim, foi duro para mim fazer aquilo ali. Aí Danilo me fez um propósito, né? De eu ficar 30 dias sem fazer célula. Eu falei, como assim, Danilo? Eu quero fazer célula. Você está me dizendo, não, você vai ficar 30 dias sem fazer célula. Você vai escolher um discípulo e você vai ministrar esse discípulo, um único. Eu falei, pô, Danilo, um só não. E aí foi barganhando e acabou que ficamos com 3, né? E aí, esses 30 dias era difícil, né? Porque eu tinha a casa cheia, muito cheia de gente, e aí se deparar com 4 pessoas. E aí, no final desse propósito, realmente, meu líder estava certo, né? Eu não tinha seguidor, eu não tinha discípulos, eu tinha seguidores. E muitas vezes nossa preocupação como líder é essa: ter uma casa cheia, ter um monte de gente, mas o que adianta de ter uma casa cheia, mas não ter uma qualidade, né? Então, para vocês que estão aqui, que estão começando agora, ou que já tem um tempinho, né, não se preocupe com a casa cheia, não se preocupe se vai ter muito. Se preocupe primeiramente com a presença e com a quantidade, porque começa sempre de um, né? E quando o Danilo me deu esse tema, eu fui estudar, né? Eu fui procurar a Bíblia e Deus me deu algo para ministrar, né? E Deus me mostrou uma semana. Todo mundo está enxergando o que é isso aqui? Dá para vocês não para enxergar? É um grão, né? É uma semente de feijão, é um caroço de feijão. Você pode colocar aí, Lucas, o meu primeiro slide aí? Tá aí já. É isso aí. Cadê? Eu não tô vendo. Ah, pronto. Isso. E aqui o livro fala o quê? As características mais importantes da célula, né? Existem várias características, mas aqui o livro pontua aqui as mais importantes é o crescer e o reproduzir. Não é isso? E aí, nesse desenho aí, a gente começa com um carocinho de feijão, que é o líder. E aí eu me coloquei, que somos nós, né? Começamos como um, né? Como esse feijão aí é único, tá sozinho, mas tem o Senhor, né? E aí a gente passa por esse processo. E o que eu quero dizer? Que precisamos passar por um processo. Não adianta você querer abrir uma célula, não adianta você querer ser um líder se você não passa por um processo, né? E isso é o que me impacta na visão celular, que eu preciso para ser líder. Eu fui, como eu falei, né? Eu já tenho um tempão na igreja, né? E eu fui abrir minha célula, praticamente eu já tinha quase 4 anos na igreja. Eu passei por todo o processo, fiz encontro, reencontro, escola de líderes, tudo certinho, me formei, mas eu não queria ser líder, né? E tudo é um processo e precisamos passar por esse processo. E muitas vezes queremos quebrar esse princípio. Queremos ser líderes, mas não queremos passar por um processo de você talvez abrir uma célula e não aparecer ninguém, né? E quando fala de célula, eu sempre lembro de um có meu, que era có nosso, né? Na época da primeira célula, e ele e ele sempre contava isso com um sorriso. O Lucas até lembra dele de Beto. E Beto sempre contava, né? Ele dava esse testemunho para a gente. Gente, quando eu abri minha célula, eu convidava, eu fazia uma lista, eu convidava 30 pessoas, todo mundo me dizia que ia. E quando chegava no dia da célula, não ia ninguém. Aí o que é que ele fazia? Ele botava as cadeiras lá e ele começava a pregar, eles que orava, que ele botava a mão nas cadeiras e ele toda semana ele fazia isso. Resultado, no caso, ele passou 3 meses passando por esse processo. Ele convidava, as pessoas não iam, mas ele nunca desistiu, né? E chegou um tempo que começou que parecer o outro, e quando o Beto foi ver, ele estava com uma multidão, né? Ele passou por um processo, ele precisava passar por aquele processo. Muitas vezes a gente tem essa pressa como líder, a gente quer abrir uma célula e quer ver logo o resultado, quer que dê logo, eu quero 10, 15, 20, não. Passe por um processo, né? Passe pelo processo do Senhor, que Ele é bom,
e vai fazendo-nos crescer. Então, precisamos passar por esse processo. Por isso está aqui essa característica tão grande, que é você passar pelo crescimento, né? A segunda característica fala da reprodução, que é reproduzir, né? E aí também eu coloquei um outro desenho, e aí tá aquele grãozinho já com a raizinha, e aí ele vai crescendo, ele cria a raiz, as folhas, e logo ele está reproduzindo. Então assim somos nós. Assim vai ser sua célula. Sua célula, ela vai ter um tempo, você pode estar hoje já com um discípulo, você pode não ver um resultado, você pode, não vale a pena, mas eu quero dizer para você que vale a pena você investir no reino de Deus. E algo que eu sempre trago para a minha vida, quando você abre uma célula, quando você está ali ministrando uma célula, para quem você está ministrando? Uma vez Deus falou comigo, isso é o meu coração. Para quem você está ministrando? Né? Uma vez eu fiz uma célula, e aí deu um horário da célula, e não chegou ninguém, né? Eu falei, poxa, não vai chegar ninguém. Eu falei, pô, Deus, e agora? Não vou fazer célula mais não. E daqui a pouco o Espírito Santo de Deus me incomodou para orar, para clamar, e Deus me fez essa pergunta. Para quem você está fazendo a célula? Você faz a célula para o homem, para um convidado, ou você faz a célula primeiro para mim, para atrair a minha presença? Então, se você está fazendo a célula para mim, continue, atraia a minha presença. E aí eu sei que eu entrei, mover, eu orei, comecei a louvar, e aí eu falei, é isso mesmo, Senhor. E quando eu fui ver, a sala estava cheia, né? Então, primeiramente, você tem que entender que a célula que você faz não é para homens, é para Deus. Então, se você faz para Deus, se é para atrair a presença dele, atraia. Se só veio um discípulo, a si mesmo, que a presença do Senhor seja atraída, né? Atrai a presença do Senhor. Passe por esse processo de reprodução, de ser reproduzido e buscar mais do Senhor, buscar mais de entendimento, né? Buscar mais de estratégia. A Luca estava falando aí mais cedo, né? E me passou assim um vídeo mesmo, que logo quando eu comecei, né? A gente colocava lanche, tinha tanta coisa, tinha gente que só ia para a célula para comer, né? Tinha uns que chegava, abusava só para comer, né? Mas você conseguia alcançar. Então, reproduza. Outra coisa também que me chama muita atenção em relação a essa reprodução de célula é que muitas vezes a gente faz discípulo e a gente pensa que o discípulo é nosso. E por isso eu passei por tantos processos dessa forma. Hoje, eu tenho uma pessoa que era da minha célula e chegou um tempo que ele precisou sair da célula e eu liberei, abençoei, ele foi, para o seu crescimento, vá. E muitas vezes nós, como líderes, também ficamos nessa coisa de prender, de ser preso, achar que discípulo é meu, que discípulo é meu, que discípulo é meu. O discípulo não é meu, o discípulo é do Senhor. Né? Então, muitas vezes, temos esse coração preso, e muitas vezes pode ser isso que tem o impedimento de você crescer. É você ter um coração preso, achar que aquilo é seu, que pertence a você e que você não pode abrir mão. Não, algo que eu aprendi como líder um líder ele tem que ter o coração aberto, ele tem que ter a mão aberta para... Se ele conseguiu reproduzir e o discípulo quer ir, que reproduza. Esse é um princípio do evangelho, né? Pode pular, pode passar, Lucas. E aqui fala dos objetivos da célula. Qual o objetivo de uma célula? Né? E aqui eu coloquei aí a Bíblia, e aí coloquei várias mãos. Né? O objetivo da célula é você compartilhar a mensagem e ganhar pessoas. É um primeiro objetivo. Você tem que compartilhar a palavra, você tem que ganhar uma pessoa. É abençoar, é trazer restauração a lares, né? E hoje não, né? Mas antigamente, antes dessa pandemia, no presencial, né? E muitas vezes a gente pensa que a célula é só ali naquele momento, é só no dia de célula, que você só tem discípulo no dia de célula. Não, você tem que ter um discípulo constantemente. Você tem que ter um discípulo durante toda a semana, você tem que ter um discípulo durante a semana, você tem que ter um discípulo também em um lazer, você tem que ter um discípulo em todas as áreas, né? E muitas vezes nós focamos só célula, e acabamos esquecendo as demais, mas isso mais para frente vocês vão ver, né? Ensinar princípios simples que todos possam participar ou praticar, né?
é um dos objetivos da célula também, é ensinar princípios bíblicos, é ensinar princípio não pautado naquilo que você pensa ou que você acha, mas princípio bíblico, princípio com a palavra, né? Não, não. Ter uma mina para formar uma equipe de 12, né? E graças a Deus, assim, eu nunca tive esse problema em formar pessoas, né? Toda vez que um discípulo meu ele ia para o encontro, quando ele voltava, era certo ele ministrar, né? E muitas vezes nós temos que delegar isso para o discípulo, temos que mostrar ao discípulo o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve fazer, né? Já mostrando, até preparando o discípulo, já incentivando. O Lucas acabou de falar aí, né, do discípulo dele, que sem o discípulo perceber, o discípulo estava fazendo uma célula, sem ele perceber. Ele estava ministrando semanalmente, ele estava levando uma palavra. Então, isso é você já incentivar ao discípulo, né? Formar líderes, né? Que hoje eu vejo assim, é a maior dificuldade, né? A gente até consegue formar líderes, mas a gente não consegue com que o líder ele abra uma célula. E aí, muitas vezes, a pessoa se sente pressionado, né? Se sente pressionado em abrir célula ou não quer ser líder, mas o que eu posso dizer para você é, se você está aqui nessas condições, né, de que está no seu coração de que você não quer abrir célula, lembre-se que se Deus te chamou, é porque Ele lhe capacita. Se Deus te colocou em uma igreja de visão celular, é porque Ele tem propósito em você abrir uma célula. Se você concluiu o V, capacitação, se se formou um líder, é porque tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Deus não ia permitir com que você se preparasse tanto, com que você fizesse tantas coisas, para chegar no final você dizer assim, eu não quero ser líder. Não queira ser um líder, porque seu líder está pressionando, não. Queira ser um líder porque Deus está lhe pedindo. Né? No meu caso, eu não queria ser líder, e aí uma certa vez teve um evento de macrocélula lá no Centro Social Urbano, lá em Pernambuco, e aí foi um almoço, né? Só que eu sempre me envolvi nas coisas, e dessa vez eu não me envolvi muito, né? E aí eu cheguei no Centro Social, e foi aquela coisa, a gente preparou tudo, foi aluguel de espaço, foi almoço, foi tudo, e aí eu cheguei, e aí quando eu olhei para a fisionomia do meu líder, eu vi a fisionomia dele triste, abatida, aí eu olhei assim, aí fui até a ele, eu falei, o que foi, líder, que tá abatido? Ele, não, né, não vê quase ninguém. E aí eu disse, as pessoas é assim mesmo, as pessoas não dão valor para nada, tudo, nem comida de graça esse povo vem, que nada, não, E aí, no automático, assim, Deus falou ao meu coração, e o que foi que você fez para contribuir, para que isso não acontecesse? E ali, naquele momento, eu entendi o que Deus falou, o que Deus queria falar no meu coração. E falei, pô, Senhor, realmente, eu estou aqui murmurando, mas eu nunca quis abrir minha célula. Mas, Deus, eu lhe garanto que daqui para frente, quando tiver qualquer evento, eu não só vou me envolver, também como eu vou convidar pessoas, também eu lhe prometo, meu Deus, que eu vou abrir minha célula. Né? E Danilo falando também assim, quem se lembra aqui de quando abriu a célula? Eu lembro quando eu abri minha célula. Foi assim algo eu morava em um bairro, tinha me mudado para esse bairro, eu morava no Nordeste de Amaralina, me mudei para Pernambuco, eu não conhecia bem poucas pessoas, né? Me juntei mais 3 pessoas para abrir a célula, e a minha preocupação era, não vai ter ninguém, mas mesmo assim nos juntamos e fizemos uma célula. E nesse dia, no primeiro dia de célula, nós conseguimos colocar 70 pessoas em uma laje. Isso eu não conhecia ninguém. 3 líderes. Então, eu nunca consigo esquecer isso. E Deus sempre falou para mim, meu filho, não se preocupa com as pessoas, apenas se preocupe com a minha presença, apenas se preocupe com a minha presença, apenas se preocupe com aquilo que eu peço para você fazer. Amém? Então, satisfazer também a necessidade das pessoas é característica de uma célula também. Não só levar uma palavra, mas uma oração, às vezes um alimento, né? Às vezes uma visita, né? E pode pular também aí, que alguém já me disse que eu só tenho 15 minutos. Eu achei que eu ia ministrar rápido. Quem pode participar de uma célula? O anfitrião. Quem é um anfitrião? É uma pessoa que, às vezes, o líder
não tem condições de fazer a célula na sua própria casa. Nunca foi o meu caso, eu sempre fiz célula dentro da minha casa, né? Mas às vezes um anfitrião, às vezes você tá aqui preocupado, meu Deus, mas eu não tenho uma casa para fazer célula. Procura um anfitrião, procura um amigo, procura quem sabe até mesmo esse discípulo para ser esse anfitrião da sua célula, né? E abrir essa célula. E contando aqui um testemunho rápido de anfitrião, né? Eu sempre fiz célula dentro de minha casa e tinha um discípulo que tinha uma pessoa que a gente sempre chamava, convidava, só que essa pessoa nunca vinha para a célula. E Deus sempre... E aí, quando foi um dia, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, essa semana vamos fazer células diferentes, vamos para a casa de cada um. Quem aí me autoriza para casa? E aí, eu autorizo, aí eu fui. Aí fui para uma primeira célula, e aí fui para uma outra. E aí chegou nessa casa, essa pessoa que a gente já vinha convidando há um tempão, foi para a célula. E aí chegou lá, essa pessoa gostou da célula, e até hoje essa pessoa faz parte da célula. Acho que ele está aqui até hoje. Então, é sempre bom, às vezes, você ceder também, né? A sua casa. É uma bênção, né? A gente fala da presença do Senhor, a arca do Senhor para a sua casa, né? O líder, que é a pessoa que está treinada, que passou por todos os processos, né? E que compartilha a palavra, também tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar buscando uma direção, tem que estar se santificando, não só ser líder, você não ser só líder no dia da célula, você tem que estar sempre sendo líder, todas as semanas você tem que estar sendo líder, né? Sempre estar mudando uma palavra, sempre estar ali incentivando aos seus discípulos. Timóteo, que já é aquela pessoa que já está já firme, que vai ser o braço direito, que vai ser aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai estar ali te auxiliando, que vai estar ali te ajudando, né? Arrumando a gente está online, mas logo a gente volta presencial. Você pode delegar aquela pessoa que vai arrumar a casa, que vai botar as cadeiras, né? Que pode chegar antes, ungir a sala, ungir as cadeiras, né? E os assistentes ou convidados, que são as pessoas as outras pessoas que fazem parte da célula, né? E aqui nessa parte eu queria, né, dar uma dica e dar uma orientação para vocês, né? Eu aprendi isso, eu contei aqui meu testemunho. Saiba definir quem é os seus discípulos e quem é os seus visitantes. Para mim foi doloroso entender isso, mas eu acabei entendendo. E depois que eu entendi isso, eu não me cansei mais, porque quando a gente não sabe quem é o participante e quem é, a gente mistura tudo, para todo mundo, para a gente é discípulo, acaba ficando cansado, né? Por isso que muitas vezes muitos líderes se afadigam, se cansam, porque não sabe separar quem é o discípulo e quem é o visitante. Saiba separar. Eu tinha dois grupos, eu tinha um grupo da célula e tinha um grupo de visitantes. Hoje eu só trabalho com um único grupo, criei uma transmissão e deixei lá os visitantes. Então, saiba definir, veja quem são seus discípulos, invista no seu discípulo, dê mais tempo para os seus discípulos, e isso você vai ver que você não vai se cansar muito, não vai lhe afadigar muito. Amém? Então, aqui eu encerro a minha parte, né, que o Senhor ele possa nos abençoar ainda mais e que possamos entender que nós somos chamados para ser líderes. Todos nós somos chamados para ser líderes. Você pode saber não falar, você pode não entender muito da Bíblia. O que importa é você dizer sim para o Senhor, e o Senhor é que vai te capacitar. Amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir aí virtualmente? Que bênção, viu? Parabéns aí, Lucas, Eduardo, jogaram duro. Show de bola demais, gostei. E aí, vocês receberam? Aprenderam aí? Os dinossauros, os gatinhos aí que estão começando agora. Tremendo, né? Coisas simples, fácil, e às vezes a gente não está fazendo. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Queria que vocês abrissem o microfone só para a gente recapitular o que a gente falou hoje. Não tenha medo de errar, a gente está aqui para poder aprender, por isso é um estudo. Mas vou perguntar aqui sobre tudo que a gente
já falou aqui. Vocês viram que Lucas até compartilhou no início que a visão G12 ela nasceu em uma casa com 8 pessoas. O pastor César Castellanos, ele já tinha uma igreja. Escuta isso é interessante. Ele já tinha uma igreja. E essa igreja que ele tinha 120 pessoas. Só que passava ano e entrava anos, ele não conseguia romper as 120 pessoas que existiam na igreja dele. Assim também como acontece nas células. Às vezes a gente chega em 3 discípulos, 5 discípulos, e a gente trava, a gente não consegue romper, a gente não consegue ter um alcance maior. E teve um dia que ele estava na praia com a família dele, e Deus fez com que ele pegasse a areia da praia e disse para ele: eu quero fazer da sua descendência como a areia da praia. Eu quero levar você a frutificar, a multiplicar e a crescer. E Deus entregou para ele a revelação do que é essa estratégia, que é o G12. Então, para pensar. Ele começou a estruturar o G12 através de 8 pessoas. Em uma célula, em uma casa, em uma sala de uma casa, eles começaram esse trabalho. Sabe o que ele falou? Algo interessante sobre as 120 pessoas? Isso existe no mundo espiritual, é chamado teto espiritual. É algo que, às vezes, a gente não consegue romper. É algo que está bloqueando a gente. É algo que está travando a gente. E para ele vencer e alcançar as multidões, esse teto precisou ser quebrado. E a nossa célula também podem estar existindo tetos espirituais, que está levando a gente a trabalhar, e a gente não romper, a gente não crescer. E essa visão que Deus entregou ao pastor César, de que a igreja iria frutificar, iria multiplicar, iria crescer, começou com 8 pessoas. E o seu crescimento vai começar a partir daquilo que você tem nas suas mãos hoje. Pode não ter nada, mas Deus é especialista em pegar nada e fazer grandes coisas acontecer. Mas para isso, você precisa desejar. Você precisa querer. Você precisa colocar isso no seu coração. Ele diz assim no livro: algumas pessoas não têm conseguido experimentar o crescimento ministerial porque deixaram as primeiras obras e esqueceram os princípios espirituais fundamentais, como o quê? Fidelidade no pouco. Eles querem um grande ministério, mas não compartilham a mensagem com ninguém, ou não cuidam de uma única alma com a dedicação que ela exige. Olha que interessante. Qual o princípio para eu poder romper? A fidelidade. Eu entendi isso no início da minha célula. E eu falei assim, não, eu quero cuidar do que eu tenho. Porque, às vezes, a nossa mente está muito focada no crescimento e esquece o que a gente tem. E se a gente tomar conta do que a gente tem nas mãos, seja 1, 2 pessoas, o que vai frutificar é o que você está cuidando, é o que você está tomando conta. Agora, automaticamente, quando eu abro mão do que eu tenho para tentar alcançar as novas, eu perco, às vezes, o que eu tenho, ganho as novas e a minha célula fica na rotação. Não é célula, né? É uma roda gigante, de que entra pessoas novas, sai. Entra pessoas novas, sai. E essa realidade precisa mudar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você: aonde, biblicamente falando, a célula precisa ser realizada? Casa. Quem foi que falou? João?
Sim, casa. Mais casas. Agora, por que tinha que ser nas casas? Ou por que tem que ser nas casas? Para mim, a pergunta ainda? Pode ser outra pessoa também. Tranquilo. Você fala de intimidade? Fabrício colocou, porque fala de intimidade. O que mais? Porque leva a presença de Deus para aquela casa. Porque leva a presença de Deus para aquela casa. No Velho Testamento, a presença de Deus era comparada à arca, a própria arca. Quando a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, Obed-edom prosperou, Obed-edom frutificou, Obed-edom foi próspero, a casa dele foi ampliada, não faltava nada para Obed-edom. Então, eu quero dizer isso para você, que a cada momento que você faz uma célula na sua casa, se você decidir abrir a sua casa para fazer uma célula, a sua casa será abençoada por causa dessa célula. Porque a célula é o canal que Deus utiliza para abençoar o seu lar e a sua família. Então, pare para pensar, comece a pensar. A célula não só beneficia a quem você está convidando. A célula beneficia, primeiramente, a você e o seu lar. Olha como isso é tremendo. Outra pergunta que eu quero fazer para você. O que é uma célula? Você aprendeu aqui hoje. O menino falaram, o que é uma célula? Célula no normal, no comum. O seu corpo, célula, o que é uma célula? É o menor organismo vivo? Micro-organismo. Um organismo vivo. E qual é a principal função desse organismo vivo? O que é que ele faz? Multiplicar. Rapidamente, ele multiplica. Deixa eu te falar algo sério. Quando uma célula não multiplica no seu corpo, significa que ela está doente. Diga misericórdia. Misericórdia. Você sabe o que é um câncer? É uma célula que não multiplica. Olha que forte isso. Uma célula doente é uma célula que atrapalha as outras células a continuarem vivas. O propósito da célula é se multiplicar e de forma rápida. Olha que interessante isso, gente. Tem até um exemplo. Lucas até falou. Quando você... Aqui, ó, sua pele, existem células. Pega uma faca, dê um talho aí, vai todo mundo. Brincadeira. Mas se você cortar aqui, dá um cortezinho, automaticamente todas as suas células começam a trabalhar rapidamente para sarar a sua ferida. É a função da célula. Reproduzir, crescer, reproduzir, crescer, reproduzir, crescer. E a célula que a gente faz também tem essa missão. Eu quero ser muito sucinto em dizer para você uma verdade. Se a sua célula não cresce, ela está doente. Ela está dodói. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente precisa cuidar das células. A gente quer colocar um metiolate nas células. Um band-aid nas células. Porque a gente precisa curar. A gente quer crescer. Gente, esta célula que você está vendo aqui é uma célula, uma geração que você está vendo aqui. Tem 40 pessoas aqui, mas a nossa geração tem 100 e poucas pessoas. 160, 170 pessoas. Começou com eu e mais 3 pessoas. Por que com você vai ser diferente? Por que é que com você vai ser diferente? Me dê uma explicação. Não tem. Não tem explicação. Qual é, eu já falei isso, a característica mais importante da célula é frutificar e crescer, né? Reproduzir rápido. Outra pergunta. Quais as características, já fiz, né? Crescimento e reprodução. Dudão fez até uma explicação muito boa aí a respeito do feijão. Quais são os participantes de uma célula? Você anotou, pode pescar. Quais são os participantes? Para eu iniciar uma célula, para eu ter uma célula, o que é que precisa existir? Primeiro, Anfitrião. o anfitrião. O que mais? Segundo, Líder. o líder. Timóteo. Terceiro, Timóteo. E o quarto? Assistente Convidados. e Convidados convidados. e visitantes. Convidados, visitantes, discípulos, seguidores. Tem que fazer parte, ok.
A sua célula está estruturada dessa forma? Responde para você. Se não está, atividade dessa semana. Ah, Danilo, ainda não tem a quantidade de discípulos suficiente. Dê nome. Fala assim, ó, puxa, eu só tenho um anfitrião. Beleza, eu sou o líder. Timóteo convidado. Beleza, meu foco é esse. Vou caçar um Timóteo para mim. Eu não posso pensar em 12 sem ter um Timóteo. Eu não posso pensar em 10, 20 sem ter um Timóteo. Porque o Timóteo é meu braço direito. É quem vai me ajudar a eu crescer. Beleza, consegui o Timóteo. Ó, irmão, você vai ser meu Timóteo, viu? Tamo junto, você ora, eu prego, você coloca o louvor, você vira o rosto da sala. Nós dois, vamos para cima? Vamos. Beleza, consegui meu Timóteo. Vamos correr atrás de gente. Você chama 5, eu chamo 5, toda semana, toda semana. A célula tem que fazer o quê, gente? Toda semana? Crescer, multiplicar, crescer, multiplicar. Gente, como a sua célula vai crescer se você não convida ninguém, se você não faz uma célula evangelística, se você não consolida ninguém, se você não tem uma lista de oração por ninguém, se você não ora por ninguém? Você está esperando as pessoas chegarem na sua casa e assim, ó, ô Valnei, boa noite, tudo bom? É aqui que acontece a sua célula, você é líder da primeira igreja batista do Brasil, pronto, Deus me enviou aqui para você ser seu discípulo. É lindo, não foi assim com você e você não fez isso, você quer que as pessoas façam com você? Gente, ou a gente decide ir em busca das pessoas que estão perdidas, que estão à nossa volta. Meu primeiro discípulo, escuta isso, meu primeiro discípulo, eu ganhei no meu trabalho. Ele trabalhava no mesmo local que eu e dentro de um ônibus, na semana que eu tinha ido para o encontro, ele sentou do meu lado, a gente morava na mesma rua, a rua oposta, quer dizer, o mesmo bairro, rua oposta, muito perto uma da outra. Pegou o ônibus comigo, eu comecei a falar para ele o que eu vivi no encontro. E eu convidei ele para ir para lá, para a igreja. Fez o encontro, passou pelo processo e se tornou meu discípulo, meu Timóteo. Ele ganhou outra pessoa, que até pouco tempo era meu discípulo aqui, Marcos. Eu tive o prazer de ter o primeiro 144. Todo o trabalho que eu tive a oportunidade de estar, eu ganhei uma pessoa. Deus me usou para alcançar uma pessoa. Reinaldo, que você está vendo aqui, ó, Reinaldo foi da minha sala na faculdade. Foi lá na Unijorge. E está aqui. Não é pessoas que estão longe de mim, é pessoas que estão à minha volta. Na escola, quando eu estudava, quando eu fui para o encontro, eu tinha 18 anos, eu estava no último ano da escola. Todos meus amigos faziam lista de transmissão, mandava mensagem, não precisa me dar mensagem todo dia, mas toda semana. Postava coisas para as pessoas verem e dizer assim, puxa, velho, essa mensagem... Gente, eu fazia algo, eu deixei de fazer. Eu faço hoje através do Instagram. Mas eu tinha um hábito de compartilhar frases ou mensagens ou trechos de livro que eu estava lendo, que eram mensagens que edificavam, e pegava a minha lista. Naquela época não tinha um WhatsApp, parece até que eu sou antigo, né? Mas eu mandava mensagem, eu disparava. Gente, eu já fui bloqueado no Facebook porque eu mandava mensagem para as pessoas demais. Já passou por isso? Eu copiava a mensagem e estava disparando para todos os meus amigos do Facebook. Todos. Gente, de 300, um exemplo aqui, chutando a porcentagem, 10 viravam e falavam assim, eu precisava ouvir isso aqui agora. Obrigado, ore por mim. O que é que impede de a gente fazer isso hoje? Quanta ferramenta a gente tem para alcançar, para convidar? Quantos contatos? Deus, às vezes, nos dá tantas oportunidades e, às vezes, a gente joga fora. Deus levantou esse projeto para sacudir as células. Sabe o que Deus está querendo fazer?
É como se Deus estivesse dizendo assim, é um recomeço. Todos os líderes precisam recomeçar, dos mais antigos aos mais novos. Voltar à essência. Voltar à essência. Vou compartilhar aí meu convite para você. Eu achei aqui. Meu primeiro convite de célula. Abri minha célula, imprimi um bocado desse. Olha o líder que eu era aqui. Não era nem 12. Ele hoje é 12, é discípulo de Josh. Olha o líder que eu era aí. Você já viu esse número na sua vida? 1728. Mas não queria saber, irmão. Até hoje. Não importa qual é o meu número, o que é que eu sou, qual a minha influência. Não importa. Eu quero cumprir a minha missão. Aonde me colocar, eu vou cumprir a minha missão. Aqui foi o nome da minha primeira célula, Marcados pelo Reino. Dia 15 de agosto, 2 horas da tarde. Aquela geração que eu fazia parte, marcados pela adoração. Aqui é meu endereço e meu número de telefone. O que é que está faltando para a gente hoje? Algo simples. Simples. Que todo mundo tenha a capacidade de fazer. Gente, Deus não me entregou aquela palavra no início da reunião à toa. Pode colocar o fundo, a gente vai orar. Você sabia que mais preparado do que Moisés era Arão? Você sabia que Moisés era um homicida? Você sabia que Moisés não podia, entre aspas, voltar para o Egito porque ele tinha matado alguém lá? Você sabia que Moisés foi rejeitado pela sua mãe? Porque se ele ficasse com a mãe, ele ia morrer. A mãe dele teve que fazer um cesto, colocar ele na água. Foi criado, claro, em um grande império, mas não foi no habitat natural dele. Foi longe da sua família. Foi amamentado pela filha de Faraó, criado com muito luxo, mas distante da sua família. Isso é difícil. Então vamos ver o histórico de Moisés. Não teve sua família perto. Homicida. Gago. Não podia voltar para o Egito e era para lá que Deus estava pedindo que ele fosse. E de repente Deus se apresenta para esse cidadão e diz assim para ele: eu quero fazer de você o libertador de Israel. Eu preguei sobre isso no meu G12 uma vez, os 10 argumentos que Moisés levantou para dizer: Deus, não sou eu não vou, eu não posso. E Deus insiste dizendo: é você. Ele insiste tanto dizendo: Deus, chame Arão, coisa assim, eu não tenho capacidade. Aí Deus, como ele é muito misericordioso, ele falou assim: Moisés, tá bom, Arão vai, mas eu vou falar com você e você vai falar para ele o que é que tem que fazer. A missão é para você. Pode até transmitir para Arão, mas eu só vou falar com você. Depois de Jesus, eu vou dizer, Velho Testamento, não existiu um líder como Moisés. Você tem dimensão do que é a população de Salvador? 3,5 milhões de pessoas. Foi a quantidade de pessoas que Moisés guiou. Guiar 12 é fácil, guiar 10 é fichinha. Mas o incapacitado guiou mais pessoas do que Jesus. Porque quando Deus chama, ele garante. Ele garante. Ele garante, ele bate o carimbo. Não importa se no Egito vão me pegar, vão querer me matar. Quem me mandou? Deus, quando eu chegar lá, o que é que eu vou falar? Diga que o grande eu sou me enviou. Mas Deus, as pessoas não vão entender. Diga que o grande eu sou te enviou. É o que Deus precisa. Deus está dizendo para muita gente aqui hoje: eu estou enviando você. Moisés viu a sarça queimando do lado de fora,
Mas Deus, a partir do momento em que falou com ele, como está falando com você aqui agora, começou a queimar dentro de Moisés. Por isso que era fácil a multidão ouvir e querer obedecer Moisés, porque o coração dele queimava. Líder, teu coração pode não estar queimando. É por isso que as pessoas não estão seguindo você. As pessoas seguem pochas, não pessoas frias, vazias, sem motivação, sem fé. As pessoas querem seguir pessoas que estão queimando. Já conversou com alguém que está queimando, irmão? Que fala de Jesus bradando no peito, com intrepidez, com ousadia. É por isso que algumas pessoas não ficam na célula. Porque as pessoas vão procurar fogo. E quando sente o gelo, ela fala, poxa, eu preciso de algo que me aqueça. E a sua célula precisa se tornar em um ponto de encontro com a presença. A cada momento que você pregar, a cada mensagem que você liberar, as pessoas precisam sair de lá tocadas. Porque é isso que a presença de Deus faz. Amém? Caio quer perguntar, se tiver mais alguma pergunta aí para a gente poder orar sobre aquilo que a gente falou, fica à vontade. Pode falar, Caio. Não, Dan, na verdade não é nenhuma pergunta em si, é só algo que veio no meu coração desde que Lucas começou a falar sobre os 4 passos, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E tudo que ele falou, tudo que Eduardo você acabou de dizer sobre, veio muito no meu coração sobre uma consolidação, sobre o ponto mais principal, que é a consolidação. Não puxando sarro para mim, para o meu ministério, né, que eu sirvo na consolidação, mas quando você tem uma consolidação firme, uma consolidação sólida, quando você realmente consegue consolidar a pessoa de uma forma coerente, coesa, de acordo com aquilo que está estabelecido no coração de Deus e aquilo que Deus levantou você para fazer, pode ter certeza que esse líder que estará sendo consolidado dessa forma, facilmente você conseguir discipular ele, vai conseguir enviar muito fácil, porque ele já tem na cabeça e no coração aquilo que é para fazer. Então, quando você tem uma consolidação firme e sólida, você pode ganhar qualquer pessoa para Cristo, você pode ter certeza que aquela pessoa vai levar aquilo que está estabelecido no coração de Deus. E foi isso que Deus falou muito forte no meu coração. Uma consolidação sólida, uma consolidação firme faz toda a diferença para realmente a gente ganhar pessoas, para a gente realmente conseguir enviar, para a gente conseguir fazer que aquela pessoa se torne um líder de excelência como ela deve ser. Amém. Glória a Deus. Sabe, falou aqui agora que o fogo não é para todos. Nós vamos orar. O fogo é para quem decide ser queimado. Por isso, Moisés tirou a sandália dos pés dele, como se Moisés estivesse dizendo assim: eu quero que o Senhor me consuma por completo. Eu quero que o Senhor me consuma por completo. Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar a orar aqui. Que você, com as suas palavras, pudesse dizer isso para o Senhor, dizer: Deus, eu quero que o meu coração queime. Seja sincero. Não importa como você está. Diga: Deus, eu acho lindo tudo que foi dito aqui, eu acredito. Mas meu coração não estou sentindo. Faça o meu coração queimar. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Feche os seus olhos aí onde você está. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, Deus. Podemos sentir a Tua presença. Podemos sentir o Senhor trazendo algo poderoso às nossas vidas. O Senhor quer nos enviar, Deus. O Senhor quer nos entregar uma missão. Mas nós não queremos ir sem antes o Senhor nos tocar. Sem antes o Senhor nos ministrar. Pai, é verdade que a caminhada nos esfria. A caminhada nos atrapalha, Senhor. A caminhada às vezes nos rouba. Mas eu quero queimar. Fala isso com o Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu quero queimar. Põe a mão no seu coração e diga isso. Baixa só um pouquinho. Diga: Senhor Jesus, eu quero queimar. Fala isso com Ele. Espírito Santo, eis-me aqui. Faça a sua oração nesta hora. Diga: eis-me aqui, Senhor. A célula não é algo grande, a célula não é um fardo, Deus. Me ajude, Pai.
Me ajude a liderar a minha célula. Me ajude a levar a minha célula mais a sério, Senhor. Me dá o teu fogo. Peça ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu quero o teu fogo. Eu quero o teu fogo. Eu quero amar as pessoas. Eu quero buscar os perdidos. Eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Eu quero cumprir o teu ide, Pai. Consuma o meu ser. Diga isso para ele. Diga, Senhor, consuma o meu ser. Preenche tudo que há dentro de mim com o teu fogo, Senhor. Porque se eu estiver o seu fogo, eu não preciso de mais nada. Capacita a minha vida, Senhor. Conserta a minha vida. Eu sei que quando eu fizer a tua obra, o Senhor vai fazer a tua obra na minha vida. Isso que está faltando para a minha vida ser consertada, ser ajustada, é eu me envolver mais na tua obra. Quanto mais eu me distancio da tua obra, meu Deus, mais distante de ti eu fico. Pai, que o teu fogo caia sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre cada célula, sobre cada liderança. Eu declaro agora o fogo do Espírito Santo, avivando cada célula, avivando cada líder, Pai. Destronando, Senhor Deus, toda a seta do inferno, toda esterilidade, todo teto espiritual, nós lançamos a cruz do Calvário nesta hora. E declaramos, Pai, a liberdade do teu Santo Espírito, o romper sobrenatural. Eu declaro que cada líder aqui está autorizado a prosperar, a frutificar, a crescer, Senhor Deus, a ser um líder nas tuas mãos, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Espírito Santo, pela tua obra perfeita em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor virtualmente? Quem está queimando? Se você não está queimando, eu espero que uma brasa tenha sido acesa nesse dia. E até a quinta semana você vai virar uma fogueira, você vai queimar por Deus, pela obra dele, e vai incendiar tudo que estiver à sua volta, em nome de Jesus. Fabrício quer falar? Tem mais alguém que quer falar?